Muito bem. Vamos resolver mais um exercício aqui do nosso canal da Física da Unifap. Essa é a playlist de Física e Estatística. Esse projeto é um esforço para tentar manter o ritmo das aulas durante a pandemia e também manter uma fonte permanente de ajuda a estudantes que queiram cursar essa disciplina. Bom, eu vou resolver agora mais um exercício e esse aqui eu vou falar de variáveis contínuas. Eu recomendo para você estudar o capítulo 1 do Física e Estatística do professor Salinas. Ou você pode consultar também o Raif, que é muito bom também. Tá? Em língua portuguesa, o melhor que tem eu acho é Salinas. Eu acho bem direto, bem ao ponto. Esse problema, inclusive, é um problema que é inspirado no livro do professor Salinas, né? Acho que é o exercício 6 do capítulo 1. Né? Eu fiz algumas alterações, mas só para a gente poder adequar os nossos propósitos. Leves alterações. Então, o problema constitui o seguinte. Eu tenho um caminho aleatório unidimensional, tá? Só que agora, cada passo ele vai ter o seu comprimento caracterizado por um conjunto de variáveis aleatórias independentes, que eu vou dizer que é SJ. Estou dizendo para você que em cada passo, ao invés do caminhante aleatório dar passos de comprimento fixos, comprimento L, que foi para a gente quando a gente discutiu o caminho aleatório, quando a gente resolveu alguns exercícios do caminho aleatório unidimensional, agora está generalizando para que em cada passo ele possa dar um passo de comprimento aleatório, tá bom? Sendo assim, a posição do meu caminhante aleatório ela vai ser caracterizada por essa variável x, tá? Que ela vai ser nada mais, nada menos do que o conjunto desses passos SJ de comprimento aleatório, tá bom? E aí, essa variável S, que é um conjunto de variáveis aleatórias independentes, quer dizer, em cada passo, os passos são dados sequencialmente, um por um e tal, mas cada um dos passos é uma variável aleatória, que pode ir de 0 até um comprimento muito grande. Tá? Inclusive, se for o caso, pode ter um negativo aí nessa soma, no final de N passos ele pode até regredir. O que é interessante para a gente é que o passo é de tamanho variável, tá bom? Então varia continuamente dentro de um intervalo, tá? Cada um dos passos. Esses passos são caracterizados por uma distribuição, que nesse caso a gente vai dar essa distribuição gaussiana aqui abaixo, né? Ômega S é igual E elevado a menos S menos L ao quadrado, todo mundo dividido por 2 sigma ao quadrado, e essa distribuição está normalizada por esse fator 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado. Tá? Essa distribuição está associada a esses valores SJ, esse sigma e esse L eles são constantes. Eles têm uma interpretação, tá? Que a gente vai só recuperar ela para reinterpretar. A gente vai saber quem são sigma e quem são L. Tá? Durante o exercício a gente vai descobrir quem eles são de fato. Quem é que eles representam logo de cara na tua distribuição gaussiana. Então, vamos lá. As perguntas são as seguintes. Depois de N passos, qual é o deslocamento médio a partir da origem? Estou perguntando qual deve ser o x médio. Tá? Eu estou considerando que ele está partindo da origem. Tá bom? Qual é o valor do desvio quadrático médio de x? Vamos calcular o valor do desvio quadrático médio. Qual é a forma da distribuição gaussiana associada? Vamos comparar com essa distribuição aqui e vamos tentar achar a associada. Resolver o mesmo problema, essas três letras A, B e C, só que agora a minha distribuição, ao invés de ser uma gaussiana, ela vai ser 1 sobre π A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, você vai ter o seguinte. Se eu tiver que calcular o valor médio da variável x,
e a variável x é dada por aquele somatório, a gente viu em vídeos anteriores, quando você generaliza para esse caso contínuo, você toma a média disso, vai pegar a média de cada um dos SJs, no final isso dá N, valor médio da variável contínua SJ. A gente viu isso, a gente demonstrou. Então o trabalho de calcular o valor médio do x passa basicamente por calcular o valor médio da variável S. O valor médio da variável S é dada por essa integral de menos infinito a mais infinito da variável S vezes a distribuição associada a ela, meu ômega de S ds, tá bom? Integral em todo o espaço. No caso, vai de menos infinito a mais infinito. Como é que eu faço isso? Substituo o meu ômega S pela fórmula que foi oferecida a mim. Ele é aquela exponencial. Já coloquei o fator de normalização da exponencial para o lado de fora, porque isso aqui é tudo constante. A integral que eu tenho que resolver é a integral de menos infinito a mais infinito de S e elevado a menos S menos L ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado ds. Como é que eu resolvo isso? Faço uma mudança de variável. Aonde tem S, eu vou escrever S menos L. Com isso, meus limites de integração não são alterados. Tá? Aonde tem ds, eu vou escrever du, porque diferenciando como L é constante, vai dar no mesmo. Aonde tem S, eu escrevo U mais L, por causa da minha nova variável que eu defini. Quando eu faço isso, o cálculo dessa minha integral, que é o valor médio de S, resume em eu calcular essa integral bem aqui, que eu posso quebrar agora em duas, né? Tenho aqui 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, integral de menos infinito a mais infinito de U mais L, e elevado a menos U ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado ds. Vou quebrar em duas integrais. Constantes na frente, 1 sobre 2π sigma ao quadrado, que multiplica. Uma das integrais vai ser integral de U e elevado a menos U ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado du, mais uma integral de L, que saiu por ser constante, a integral da gaussiana, né, de menos infinito a mais infinito, e elevado a menos U ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Du. Essa integral aqui eu não vou resolver, essa primeira, porque se você for colocar esse gráfico da função gaussiana em termos da variável U, ela está centrada na origem e ela é uma função par, ela tem um espelhamento em torno do eixo vertical. Então é uma função par. Por outro lado, a função U é uma função ímpar, né? Então, o produto de uma função ímpar com uma função par é uma função ímpar. E a integral tem limites de integração simétricos, tá? Ah, está no infinito, está simétrico, não sabe onde está o infinito. Então, perdeu da vista. Então, para todos os efeitos, isso aqui são limites de integração simétricos. E aí, essa primeira integral, ela zera por esse motivo. Tá? A segunda integral é interessante, que ela é a integral da função gaussiana e ela é tabelada. Tá? Lembrem que a integral da função gaussiana que a gente tinha feito, já fez esse exercício, está disponível no canal. Tem aqui e elevado a menos alfa x quadrado dx, isso é a raiz de π sobre alfa, tá bom? Quando você compara, o seu alfa vai ser 1 sobre 2 sigma ao quadrado, tá? Então, ao invés de ser raiz de π sobre alfa, você vai ter a raiz de 2π sigma ao quadrado, tá bom? Vai ser como calcula essa integral. Então vai ficar aqui L sobre esse fator que já estava aqui, vezes o resultado dessa integral gaussiana, tabelada. Então vai dar o mesmo fator de normalização que se cancela, e o resultado do valor médio da variável S é L. Tá? Se o valor médio de S é L, o valor médio de X é NL. Porque o valor médio de X era N e o valor médio de S. Tudo bem? Então nós temos aqui a resposta da primeira letra, a letra A. Para a letra B, vai fazer a mesma coisa, só que agora vai ser um pouquinho mais fácil.
porque a mudança de variável vai ser mais pertinente. Então, eu tenho que calcular o valor médio do desvio quadrático aqui. A gente já demonstrou que isso é igual a n, o número total de passos, o valor médio do desvio quadrático da variável contínua S. Tá? E aí, isso aqui passa por um cálculo através de integral, porque você tem uma variável contínua. Pela definição, esse cálculo aqui, esse valor, ele vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito de ΔS ao quadrado, ômega de S ds. Meu ΔS ele vai ser o S menos o valor médio de S. O valor médio de S a gente viu que é o próprio L. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Integral de menos infinito a mais infinito. S menos L, todo mundo ao quadrado. E elevado a menos S menos L ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Dividido por 2π sigma ao quadrado, todo mundo elevado a 1 sobre 2. Vezes todo mundo é S. Mais uma vez, a mudança de variável, eu vou dizer que a variável U ela é S menos L, uma função de S, né? Com isso eu não altero os limites de integração e meu du é igual a ds. Agora fica mais fácil de calcular, por quê? Porque tem esse integral para calcular aqui, né? O fator de normalização eu coloquei para o lado de fora, 1 sobre 2π sigma ao quadrado sobre, elevado a 1 sobre 2. E aqui integral de menos infinito a mais infinito de u ao quadrado e elevado a menos u ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado du. Você pode calcular essa integral aqui fazendo duas vezes a integral por partes, né? Ou de repente faz uma mudança de variável, que eu acho que aqui talvez apareça uma função gama, se eu não me engano, tá? De repente, com a mudança de variável que você vai fazer, aparece uma função gama. Mas eu prefiro fazer assim, mais fácil. Se eu lembrar que a função gaussiana convencional é definida como e elevado a integral da função gaussiana convencional, ela é uma integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos alfa x quadrado dx. Se eu derivar esta expressão em relação ao parâmetro alfa, vai cair um menos aqui na frente, integral de menos infinito a mais infinito, e a derivada ela entra aqui dentro, vai ser a derivada do argumento vezes a prova exponencial. A derivada do argumento em relação ao parâmetro alfa é menos x ao quadrado. Menos aparece aqui, o x quadrado cai, então eu tenho menos a integral de menos infinito a infinito de x ao quadrado e elevado a menos alfa x quadrado dx. Igualzinho a integral que a gente quer calcular. Tá? Então, eu posso calcular essa integral pelo resultado da integral gaussiana. Né? Aí, por outro lado, a integral gaussiana, eu derivar essa integral aqui do parâmetro alfa, eu integrar o seu resultado, raiz de π sobre alfa, em relação ao parâmetro alfa. Vou escrever aqui π sobre alfa elevado a meio. Né? Como o π é uma constante, ele não depende da variável alfa, ele passa transparente praticamente a sua derivada, e aí você vai derivar em relação a alfa, a variável alfa elevada a menos meio. Essa derivada ela vai ser menos 1 sobre 2, alfa elevado a menos 3 sobre 2. E aí você tem essa expressão, menos π elevado a meio, dividido por 2, vezes alfa elevado a menos 3 sobre 2. Tá? Com isso, essa integral que tanto nos está incomodando, ela, na verdade é um prazer resolver um problema desse, ela vai ser o seguinte, integral de menos infinito a infinito de x ao quadrado e elevado a menos alfa x quadrado dx, essa integral ela vai ser π elevado a 1 sobre 2 dividido por 2 vezes 1 sobre alfa elevado a 3 sobre 2. Tá? Eu vou usar esse resultado para calcular a minha integral da expressão 7. Como é que vai ficar então? Essa é a minha integral da expressão 7. Eu vou ter a integral de menos infinito ao infinito de u ao quadrado e elevado a menos u quadrado sobre 2 sigma ao quadrado du. Isso vai ser π sobre π elevado a meio sobre 2 vezes 1 sobre 2 sigma ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Se eu quiser inverter isso aqui bonitinho, fica elevado a menos 1, joga menos para cá e acaba parando aqui em cima. Então isso aqui vai ser π elevado a meio dividido por 2
que multiplica 2 sigma ao quadrado, todo mundo elevado a 3 sobre 2. Né? 2 sigma ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Aí eu vou ajeitar essa expressão, para ficar mais fácil para calcular ali na frente. Como é que vai ficar então? Π elevado a meio dividido por 2, 2 elevado a 3 sobre 2, meu sigma está ao quadrado, corta com 2 de baixo, vai ficar sigma ao cubo. Tá? Então você vai ter π elevado a meio, 3 sobre 2 menos 1 de baixo, vai ficar 2 elevado a meio, sigma ao cubo. Vou colocar esses dois dentro da raiz. Então essa minha integral ela é 2π sigma ao cubo. Vou substituir essa integral na expressão 7. Quando eu faço a substituição, o valor médio do desvio quadrático de S vai ser 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado vezes raiz de 2π sigma ao cubo. Se eu tirar esse cara aqui direto da raiz, eu vou ter a raiz de 2π dividido pela raiz de 2π, que obviamente é 1. Vou ter sigma ao cubo dividido por sigma. Isso me dá sigma ao quadrado. Tá? Então, meu sigma ele acaba sendo a raiz do valor médio do desvio quadrático. Tá? Então, o valor médio da variável x ele vai ser ΔX ao quadrado. O valor médio da variável, o valor médio do desvio quadrático, desculpa, que de vez em quando dá um nó, que a gente vai pensando aqui no cálculo, a gente emerge, mergulha e os nomes são parecidos, tá? Então desculpa aí. O negócio aqui é o seguinte: o valor médio do desvio quadrático da variável x é igual a n sigma ao quadrado. Guarda isso aí, tá bom? Agora eu vou pensar na distribuição gaussiana associada, mas para isso eu não vou nem consultar o livro. Não preciso consultar o livro, eu vejo aqui, ó. No caso da minha distribuição gaussiana que dava o peso da variável S, eu tinha a seguinte questão. A gaussiana ela era exponencial de menos S menos L, todo mundo ao quadrado, e isso dividido por 2 sigma quadrado, sobre a raiz de 2π sigma ao quadrado. Tá? Então eu vejo aqui, ó. O valor médio de S é o L, e o sigma ao quadrado, onde tem sigma ao quadrado, ele é o valor médio do ΔS ao quadrado. Então, de uma forma genérica, eu poderia escrever que essa minha ômega de S, ela é uma exponencial, essa aqui é outra forma de você escrever E elevado a esse argumento, tá? É exponencial de menos S menos o valor médio de S ao quadrado, dividido por 2 vezes o valor médio de ΔS ao quadrado, todo mundo dividido por 2π, valor médio de ΔS ao quadrado, todos elevados a 1 sobre 2. Então eu vou pegar essa mesma quantidade, valor médio de S, vou fazer a distribuição associada ao x, eu vou pegar o valor médio de x, e onde tem esse valor médio do desvio quadrático de S, eu vou colocar o valor médio do desvio quadrático de x. Tá? Com isso, fazendo as devidas substituições, já que o valor médio de x é nl, o valor médio de ΔX quadrado é n sigma ao quadrado, então eu vou chamar de P de x, essa distribuição por x, ela vai ser a exponencial de menos x menos nl elevado ao quadrado sobre 2n sigma ao quadrado, e aqui embaixo, o fator de normalização, ele é 1 sobre 2π n sigma ao quadrado, todo mundo elevado a meio, que é a nossa expressão 15. Ok? Então, até bem rápido, né? Bem simples. Até a integral que poderia dar mais trabalho, eu fui calcular de uma forma mais rápida, em termos da derivada na variável alfa. Então, o que eu deixo para vocês fazerem, faz o mesmo cálculo, calculando agora para essa integral bem aqui, tá? Você pode usar várias técnicas para resolver isso aqui, tá bom? Acho que até a transformada de Laplace dá para usar para resolver, mas porque isso aqui parece a transformada de Laplace do seno. Depende de como você faz. Mas essa integral é tabelada, tá? Então, você vai fazer os passos A, B e C para essa distribuição aqui, que agora, ao invés de ser a nossa exponencial normalizada, bonitinha, ela é 1 sobre π, A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Tudo bem? Então, espero que tenha sido útil.
e até a próxima. Valeu!